Queria contextualizar algumas coisas antes da gente chegar no portal, por que o portal foi criado, para a gente entender esse processo como um todo. Eu fui nomeado secretário de Desenvolvimento Econômico no dia 5 de setembro e quando cheguei lá na secretaria, já cheguei com alguns desafios que a gente tinha já visualizado esses desafios, mesmo quando a gente estava propondo o nosso plano de governo em época de campanha. Tenho uma grata satisfação de ter participado muito efetivamente da composição do plano de governo e para o desenvolvimento econômico nós tínhamos detectado 3 projetos estruturantes muito importantes que a gente precisaria desenvolver aqui na cidade. Eu queria até ler na íntegra o objetivo desses projetos, depois vou explicar como que o desenvolver casou muito perfeitamente com o que era o objetivo, com o que a gente via de importante de estar desenvolvendo e outras coisas que no caminho também a gente percebeu de importante estar fazendo. Vou abrir aqui o celular, né? Depois eu vou explicar mostrar ali no computador para vocês, mas enfim, quando nós escrevemos nosso plano de governo, não era novidade nenhuma que a gente precisaria trabalhar muito a desburocratização dos processos, tanto de abertura quanto de alteração de empresa, e precisaríamos também trabalhar e fomentar o empreendedorismo, criando um ambiente melhor de negócios aqui, um ambiente mais forte de negócios aqui em nossa cidade. Nisso nós escrevemos um projeto que chama Empreender Sem Complicação, que o objetivo dele é desburocratizar, esse é o texto na íntegra, que está lá registrado no TRE, desburocratizar, simplificar e fomentar o empreendedorismo em Santa Luzia, ajudando a melhorar o ambiente de negócios do município. Então nós já entramos lá com esse objetivo. Um outro projeto também, e que até vendo aqui a fala do Leandro do IFMG, eu vi que casou muito com o que o desenvolver está levantando, com o que as questões estão sendo levantadas, né? Então assim, a gente está sempre falando da mesma coisa, que é o empreender sem complicação. O Leandro comentou aqui, muito bem comentado, que não adianta também apenas só trazer empresas para cá, né? Nós temos que identificar os nossos talentos, identificar nas nossas escolas quem são as crianças que têm um dom interessante, que possa, quem sabe, abrir uma startup, que possa, quem sabe, criar uma coisa nova, né? E a gente tem que ter essa capacidade de conseguir também fortalecer os nossos talentos, fortalecer os nossos negócios locais, conseguir fazer a cidade, as pessoas daqui, os empreendedores daqui crescer. Então, por isso, nós escrevemos um projeto que chama Fábrica de Empreendedores. Deixa eu abrir aqui, só para eu ler na íntegra, né? Como está lá registrado no TRE, que é também um objetivo nosso, que nada é fechado, o mundo está sempre em mudança, nós estamos sempre em mudança, tem coisas aqui que a gente pode observar como sendo mais importantes, ou que algum caminho novo tem que ser dado, mas eu acho importante a gente situar toda essa questão aqui. Bom, o Fábrica de Empreendedores visa incentivar os estudantes e empreendedores locais, aproveitando seus recursos e competências em parceria com o setor empresarial, governos estadual, federal e outras entidades, buscando novas alternativas de desenvolvimento econômico para o município, com ênfase na economia criativa, né? A economia criativa, lá na Feira de Empreendedores, nós tivemos um setor específico para a economia criativa. A economia criativa é a economia que mais cresce no Brasil. Minas Gerais é o segundo estado com o maior crescimento de economia criativa do nosso país. A economia criativa, dados que foram levantados, movimentou em 3 anos 155 bilhões de reais.
A economia criativa é quando uma pessoa usa do capital intelectual para gerar renda. Então, a gente tem que trabalhar esse segmento, por isso que teve um espaço específico para isso na nossa feira, é por isso que a gente sabia que a gente precisa trabalhar isso e que depois, na hora que entrar o desenvolver, nós vamos contextualizar isso tudo, ver como é que isso tudo conversa. E o outro projeto é o Internet para Todos, porque a questão da tecnologia hoje em dia está iminente. Todo mundo tem um celular aí no bolso, todo mundo tá, né, tem gente filmando, a nossa vida está completamente ligada à internet hoje. Hoje em dia a gente se fala de internet das coisas, né? Daqui uns dias, equipamentos da nossa casa, né? Nossa TV hoje já tem internet, mas daqui a pouco outros equipamentos também, como equipamentos de cozinha, vão também estar ligados na internet. Essa é uma tendência, não tem como fugir disso. E o que acontece? É muito importante a gente estar promovendo a inclusão digital. É muito importante a gente estar permitindo que uma criança que às vezes que o pai não tem a capacidade de dar a ela uma condição de estudo, consiga também estudar como uma outra que tem essa mesma capacidade. Por quê? Porque eu dando para ela essa capacidade, eu consigo que ela se qualifique melhor, que ela estude melhor, que ela se qualifique. Com isso eu gero um estudante melhor qualificado, um funcionário melhor qualificado, que pode brigar por melhores vagas de emprego. Com isso eu tenho uma mão de obra mais capacitada dentro da cidade, com isso eu atraio emprego, com isso eu gero emprego e renda. Então é importante, principalmente no mundo globalizado e digital como o nosso. Então, quando cheguei lá na secretaria, eu queria só ainda na questão de internet para todos, tecnologia é uma área assim, tem muita facilidade, uma área que eu gosto bastante, né? Eu tive na prefeitura a oportunidade de ajudar a conduzir o projeto na época ele era chamado de integração Rede Integrada Municipal. Era um projeto que nós levamos para lá em 2013, junto com o Calixto, e nós desenvolvemos lá, nós criamos lá uma rede de fibra ótica que hoje tem mais ou menos 300 quilômetros aqui na cidade. Uma rede de altíssima disponibilidade, uma rede que a capacidade dela de núcleo é de trafegar 40 gigabytes de velocidade. Isso é muita coisa. Gente, a rede que nós temos aqui na cidade, nenhuma cidade da região metropolitana tem. Nem mesmo Belo Horizonte tem. Nem mesmo a Prodabel tem. Eles têm uma rede muito grande, eles têm uma rede interessante, bacana, mas para vocês terem uma ideia, eu estive lá na Prodabel, conheço muito bem, conheço bastante a rede deles, e a maioria dos links que eles têm é tudo terceirizado. Nós não. Nós temos uma rede de altíssima capacidade, uma rede de altíssima disponibilidade, com equipamentos redundantes, uma rede que a gente pode criar aqui na cidade serviços de cidade inteligente. A gente pode, por exemplo, colocar câmeras inteligentes. Como é que está meu tempo aí? Você tem mais 15. Vai dar tempo. Vou tentar. Não, mas dá para... Então, é que isso é importante. Nós, por exemplo, conseguimos colocar em nossa cidade câmeras inteligentes pelas ruas que podem fazer a nossa cidade crescer muito, com serviços inteligentes. Por exemplo, eu posso, colocando câmeras com capacidade de analisar imagens, analisar mudanças nas imagens, que pode fornecer informações para uma central de monitoramento, numa central onde eu posso colocar lá dentro pessoal da Defesa Civil, Polícia Militar, Polícia Civil, do SAMU, pessoal do Trânsito, enfim, pessoas, secretarias, entidades, órgãos que precisam de informações para tomar decisões rápidas e que com essas decisões eles possam ser mais efetivos em suas funções.
Com uma câmera dessa, por exemplo, eu gosto muito de dar esse exemplo, caso tenha uma batida de um carro, uma batida na rua, o pessoal do SAMU já pode identificar, as imagens inteligentes já mostrariam para esse pessoal do centro de monitoramento que houve uma mudança ali naquela imagem, né? Alguma coisa fora da rotina. Ele já analisaria ali, ele já conseguiria ver pelas imagens se esse acidente é um acidente mais grave ou não. Ele já conseguiria, por exemplo, avisar lá no pronto atendimento que vai chegar um ferido lá e os médicos já começarem a se organizar para receber essa pessoa. Com isso a gente pode, por exemplo, com um serviço de cidade inteligente, quem sabe, salvar vidas. A pessoa do trânsito poderia ver lá se aquele acidente lá interditou a rua e já mandar o pessoal de trânsito para fazer um desvio e já evitar de engarrafamento que tanto atrapalha a nossa vida, né? Quando a gente está voltando do serviço, pega um engarrafamento. Se tiver serviços inteligentes, esse tipo de coisa pode não acontecer. A pessoa da defesa civil, se essa batida foi, por exemplo, num poste, esse poste está para cair na casa de uma pessoa e criar uma tragédia, ela poderia já mandar as pessoas da defesa civil na casa e já avaliar a situação, e já dar um acolhimento, um destino para aquelas famílias ali, uma instrução, né? A polícia militar, se teve um ferido e ela tem que fazer uma ocorrência, quem sabe teve um óbito, alguma coisa, ele já visualiza ali e já manda a viatura. E aí vai, gente. A gente evita problemas, a gente salva vidas, a gente pode criar N serviços dentro disso. A gente pode centralizar todos esses serviços, por exemplo, dentro de uma base de dados e fornecer para uma empresa, por exemplo, a empresa de ônibus, para em todos os nossos pontos de ônibus ter lá uma informação. O ônibus é 55 alguma coisa, não sei o número, né? 113, 113 e tal, vai passar daqui 10 minutos, daqui 5 minutos, ele está em tal lugar, certo? Então a gente pode melhorar muito a vida, a qualidade de vida das pessoas com esse tipo de coisa. E a nossa rede foi criada pensando nisso. Ah tá, mas aí perguntam assim, mas por que a gente não sente essa rede? Por que nossa internet é tão ruim? Pelo seguinte, a rede foi desenvolvida, está cerca de 80% pronta, certo? E quando estavam finalizando essa rede para fazer a entrega, né? A rede foi construída pela Secretaria de Obras, né? Feita a parte toda de concepção, a parte de execução, é como se estivesse criando um hospital. A gente desenha aquilo tudo, mas os engenheiros, as pessoas que fazem, são outros, né? Isso é suspenso? A rede passa nos postes, nós temos alguma coisa que é subterrânea, mas a grande maioria está nos postes. Mas não é só cabo. Nossa rede nós temos um data center na prefeitura, um data center em repetição na escola Síria Tebet, nós temos 9 pontos de presença, que são POPs, né? Um está no hospital municipal e temos outros espalhados em locais estratégicos da cidade. Nós alcançamos 100% da cidade com essa rede. A respeito do transporte, o aplicativo já está funcionando em teste e mais uma semana, 10 dias, vai estar tanto o transporte da cidade municipal como o intermunicipal. Com o celular ali, o cidadão já sabe que o ônibus vai passar. O ônibus vai passar. Eu falo da integração de serviços, né? Não, por exemplo, além disso, a gente poderia ter... Além da integração, vai ter o aplicativo. Sim. Então, além disso, a gente pode fornecer numa base de dados, por exemplo, essas informações para que... Né, eu entendo, vocês têm essa informação lá, mas eu fornecendo isso numa base de dados multifinalitária, outras pessoas podem até desenvolver aplicativos dentro dessa informação, dentro desses dados. Por exemplo, a gente poderia fornecer essas informações de onde os ônibus estão para pessoas que desenvolvem outros aplicativos, tipo aplicativos de táxi, de outras coisas, e isso gera riqueza. Quanto mais eu tenho dados georreferenciados, eu tenho serviços de cidade inteligente, e eu forneço essas informações, eu gero para startups, para outras empresas que precisam de informação, para gerar aplicativos e tantas outras coisas mais na linha de tecnologia, eu consigo gerar riquezas com isso. Entendeu?
Então tem muito Então tempo. você está falando da rede, Da rede. o status atual e por que que tá. não percebemos isso. Nós não percebemos porque os contratos acabaram com a morte do Calixto e não foi renovado os contratos, não foi dado seguimento na implantação do restante desta rede. Como um outro exemplo que eu dou, é como se a gente estivesse construindo um carro turbinado, nós fizemos o carro, mas nós não chegamos a colocar turbina nele, então nós temos um carro normal. Esse carro foi sem manutenção e é como se o pneu furou, a lanterna quebrou, então o carro está tendo problemas. O que a gente precisa fazer? A manutenção nesse carro, colocar a turbina nele, aí a gente vai ter um carro turbinado aqui na cidade, ou seja, uma rede turbinada aqui na cidade, que outras cidades não têm. Tá bom? E qual que é a expectativa? Isso está acontecendo? Então, nós estamos num momento sem dinheiro, né? Num momento a questão financeira muito complicada, mas até tive uma reunião com o Leandro do IFMG. Nós vamos trabalhar agora as diretrizes de desenvolvimento econômico. Isso, a questão da internet vai entrar com uma dessa diretriz. Nós vamos talvez criar um novo projeto de pesquisa só voltado a isso, não é isso mesmo? Que é um pouco o que eu apresentei no início. A gente tem, essa é uma das diretrizes prioritárias, eu estava comentando isso agora com o Davi, e a ideia agora, a gente conseguindo aprovar o projeto, essa venha como uma das linhas principais para a gente trabalhar enquanto equipe para implementar essa diretriz. Então é isso. Só uma informação, o vereador Zé Cláudio pode até falar melhor que eu. O recente relatório da CPI da Ótica detectou que dos 100% que isso deveria ter sido implantado a partir de 2016, principalmente, só 60% foi colocado. Então, é um problema que a atual e as próximas gestões vão ter para poder conseguir completar esse cabeamento da cidade. Eu não sei assim, com relação a esse percentual, como eu falei, assim, a execução disso foi feita lá pela Secretaria de Obras, né? Então eu não acompanhei essa parte de medição, essa parte aí não foi a minha parte. Mas é justamente o que eu falei, essa rede ainda precisa ser concluída, né? Eu falei aqui 80% pela minha ideia de que faltaria, mas é justamente isso, a gente precisa concluir esse restante para a gente realmente ter a rede com todas as redundâncias, com todos os benefícios dela, para a gente poder realmente sentir os benefícios dessa rede. Tá? Bom, aí eu estava falando da questão do portal ali, você mais breve, e estava falando da questão então de nós vamos levar isso com um novo projeto de pesquisa, e então, gente, casou todas essas coisas. Casou o que a gente imaginou, que a gente levou de desafio, com o que nós encontramos lá em desenvolvimento, que é um trabalho realmente espetacular, um trabalho muito bom, que estava sendo realmente muito bem feito, que são esses levantamentos aqui do desenvolvimento. A gente vai trazer isso tudo, todas essas informações que estão sendo levantadas, juntar com o que a gente também tem de ideia do que deve ser feito, né? E para fazer isso tudo andar. Vou apresentar para você, vou sentar aqui.